Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para começar a nossa aula 9, na verdade, capítulo 9 do livro de Atos. Continuamos avançando, amém? E nesse capítulo aqui nós teremos uma mudança muito grande, né, nos estudos que nós estamos tendo, porque vai acontecer um fato que vai mudar toda a sequência agora da igreja, tá certo? Agora você deve estar se perguntando que fato que é esse. Bom, vamos lá para a gente entender. Capítulo 9 aqui, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar, obviamente, né, do capítulo inteiro, como sempre fazemos, e vamos falar da conversão de Saulo, né? Então, finalmente agora nós vamos entrar e vamos estudar um pouco do que está acontecendo aqui, o que vai acontecer com Saulo, não é? Na verdade, esse capítulo 9, basicamente, ele é inteiro falando a esse respeito, dessa conversão e os primeiros atos dele ali agora como cristão, não é? De como vai acontecer. E no finalzinho, ele vai falar um pouco de Pedro, tá certo? E vai falar a respeito de alguns milagres, inclusive, de que Pedro vai ressuscitar ali uma pessoa, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas aqui. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos lá. Ó, enquanto isso, Atos 9, do 1 ao 2. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Amém? Vamos voltar aqui. Primeira coisa, nós lemos assim: enquanto isso. Como assim enquanto isso? Bom, se você estudou lá o capítulo 8 já, você vai lembrar que estava acontecendo um reboliço ali, né, na cidade de Samaria. Muitas pessoas estavam se convertendo. Nesse mesmo tempo, nós vemos Filipe ali, que ele converteu ali o eunuco, que vai pregar ali para a Etiópia, né? E, na verdade, os discípulos estavam todos espalhados, cada um num lugar, pregando a palavra de Cristo, enquanto os apóstolos estavam em Jerusalém. Então, enquanto isso, né, enquanto eles estavam ali em Jerusalém, enquanto os discípulos estavam todos espalhados, aí então nós vemos Saulo, não é, que ele ainda, né, ele queria perseguir ali os cristãos, né? Então, enquanto isso, Paulo ele estava basicamente ali buscando, né, prender os cristãos e tudo mais, e ele vai pedir para o sacerdote, o sumo sacerdote, autorização para ele ir para Damasco e prender os discípulos ali. E aqui fala, né, que eles iam prender quem? Aqueles que pertencessem ao caminho, né? Lembrando que caminho era o nome da primeira igreja, eles eram conhecidos como pessoas do caminho. Talvez por conta disso aqui, né? Ó. João capítulo 14, verso 6, que vai dizer ali, ó. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, talvez esse era o nome ali por conta disso. Vamos continuar então. Agora, nesse momento aí que Paulo ele está indo, né, buscar os discípulos, fala assim, deixa eu me minimizar aqui, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, né? E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a sua voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e não bebeu. Amém? Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Algumas coisas importantes, né? Então, Saulo ele estava indo ali a cavalo, né? E para Damasco,
E quando então ele vê uma luz muito forte, né? Ele vê uma luz muito forte, ele escuta essa voz, né? Falando com ele, Saulo, Saulo, porque você me persegue. E literalmente Saulo cai do cavalo, né? E aqui ele acaba vendo, né, a Jesus, e Jesus aparece ali para ele, né? Agora, uma coisa é bem curiosa, né? Vamos começar então aqui, pessoal, a ver a conversão de Saulo. Aqui que Saulo ele escuta a voz de Jesus Cristo, né? Ele vê a Jesus ali, e embora as pessoas que estavam ali ao redor dele somente ouviam a voz, mas não viam nada, mas Saulo, ele tem um encontro ali com Cristo de uma maneira muito forte, né? Ele tem um encontro com Cristo ali de uma maneira muito grande, e ele acaba ficando cego ali, tem uma experiência espiritual ali, ele acaba ficando cego nessa visão, ao ponto dele não conseguir mais fazer nada, teve que ser ajudado para ser carregado, né, levado para a cidade de Damasco. Agora, tem uma coisa curiosa, que é apenas um ponto que eu queria chamar a atenção, é que nós vimos ali no Atos capítulo 7, se você ainda não viu, volte lá e assista, mas em Atos capítulo 7 vai falar a respeito de Estevão, né, que ele vai ser martirizado. E um pouco antes, momentos antes de Estevão ele ser apedrejado, fala que ele viu os céus abertos e ele viu a Jesus. Porém, Estevão, ele era cristão. Saulo aqui, depois de Estevão, é o primeiro que vê a Cristo. Olha só que curioso. E Saulo, ele não era cristão, ele era judeu, ele estava indo perseguir, né, os cristãos. Ele estava indo perseguir as pessoas ali do caminho. Ele era por assim dizer, né, grosseiramente falando, ele era um gentil no ponto de vista cristão, né? E mesmo assim ele pôde ver a Jesus Cristo ali, né? Agora vamos voltar aqui, né, na nossa tela aqui. Bom, então, continuando aqui, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Por que essa pergunta, né? Por que Jesus ele fala isso? Na verdade, né, Jesus já havia morrido, né? Saulo não estava, assim, procurando matar Jesus, né? Mas a palavra de Jesus é: Saulo, Saulo, por que me persegue? É simples, pessoal. Vamos ler aqui, ó. Mateus 18, do 4 ao 6. Esse é um texto que nos elucida um pouco. Fala assim: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Verso 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses meninos, que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou uma pedra bem pesada, e se submergisse na profundeza do mar, né? Então, quer dizer, voltando aqui, pessoal, Jesus, ele diz assim: se você persegue alguém que é meu, você está me perseguindo. Quer dizer, toda pessoa que é cristã, que é perseguida, o seu perseguidor persegue a Cristo. Então, as pessoas têm, se você é cristão verdadeiramente, você busca o Senhor, as pessoas que te perseguem, elas perseguem a Cristo, se você está em aliança com Cristo, né? E vou dizer que não é algo bom você perseguir a Cristo, né? Porque se o inimigo te persegue, por exemplo, você clama ao Senhor, ele te protege. Mas se o Senhor tem perseguido alguém, quem vai proteger esse? Se é o Senhor que está próprio perseguindo, né? Então é uma coisa muito complicada. Bem, bom, mas continuando aqui, vamos dividir de novo a tela. Vamos continuar lendo aqui o texto. Olha só. Bom, Atos 9, do 10 ao 15. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem
e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis perante o povo de Israel. Então aqui, ó, curioso, né? Como a gente vê esse profeta Ananias. Então vamos lá, Paulo, vamos lembrar aqui, Paulo estava com cartas para ir para Damasco para prender os discípulos. Não eram os apóstolos, vamos lembrar. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Quem estava em Damasco eram alguns discípulos, né, de Cristo ali. E Paulo está indo para lá. No meio do caminho, ele tem um encontro com Cristo. Cristo pergunta para ele: por que você me persegue? E Paulo percebe que Cristo realmente é o Messias, que ele realmente é Deus. Naquele momento, Paulo fica cego. E pelo que nós lemos aqui, Deus deu uma visão a Paulo, que ele viu que um homem chamado Ananias iria lá curá-lo. Então, Paulo ele está ali numa casa em Damasco, orando, né, cego, orando, né, e pedindo uma provisão ali de Deus, esperando Deus fazer alguma coisa. Nesse interim, enquanto Paulo está ali, Deus aparece ali para, né, fala ali com o profeta Ananias e fala assim: olha, Ananias, vá ali na rua direita, na casa de Judas, e lá você vai encontrar uma pessoa. Quer dizer, né, Deus ele dá um Google Maps ali para Ananias e fala: vai lá encontrar este homem. E ali você vê que Ananias era um profeta, mas você vê que ele era um profeta um pouco inexperiente, porque ele questiona Deus ali. Ele fala assim para Deus: Deus, desculpa atrapalhar, mas não queria te interromper o que você está falando, mas você conhece esse homem aí? Esse homem não é homem bom não, Deus. Esse homem aí, ele é homem que está perseguindo os teus filhos. Inclusive, está me perseguindo. Ele é um homem do mal, Senhor. Acho que o Senhor tá meio equivocado, né? Entre ir lá e salvar ele, né? Eu acho que, de repente, não seria uma boa coisa esse cara ser salvo, né? Mas Ananias, ele não tinha a visão de Deus, obviamente dito, né? Saulo, ele era um homem extremamente influente, inteligente, estudado, homem que ele só estava na visão errada, mas ele tinha muita influência. Então, na verdade, enquanto Ananias talvez no coração dele achava melhor ele continuar cego, achava melhor Saulo ficar inoperante, mas Deus via em Saulo um potencial. Deus via que Saulo, ele de fato poderia fazer grandes coisas, muitas coisas ali, né, perante o nome de Cristo, ao nome de Cristo, converteria muitas pessoas. Então, Deus ele está vendo algo que Ananias não está vendo. É a mesma coisa, talvez, a seu respeito, querido. Olhem para mim aqui, preste atenção nisso. Talvez você foi, né, rotulado pelo mundo como alguém que não teria condição de fazer algumas coisas, que jamais seria cristão, ou que não proveria nada de bom da sua vida. Mas Deus viu em você algo, e Ele te chamou para que você fizesse o que você está fazendo neste momento. Amém? Então Deus viu o valor em você e Ele continua vendo o valor em você. Talvez você que está me ouvindo é alguém que já fez muito a obra de Deus e parou por algum motivo. Parou por conta de igreja, parou por conta de pessoas, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ainda vê valor em você e eu creio que grandes coisas Ele ainda fará em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, continuando aqui, ó. Então nós vemos que ele estava orando e Ananias ele vai lá. Agora, tem uma coisa importante. Vamos ler de novo aqui o 15 e o 16, olha. Né? Atos, na verdade, aqui está só 16, mas 15 e 16, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Quer dizer, quem escolheu Paulo, quem escolheu Saulo, foi Deus. Deus escolheu Saulo, né? Quem escolheu você? Foi Deus. Aí ele continua aqui. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
né? Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, quer dizer, Deus ele estava dizendo assim para Ananias, olha, eu que o escolhi, só que contudo, Ananias, ele é meu escolhido, porém, contudo, ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai passar por dificuldade. Tudo aquilo que ele, né, talvez ele perseguiu, ele prendeu os cristãos, ele agora vai passar a sentir isso. E vai entender que isso é algo necessário, né? Isso vai formar caráter nele. Essa perseguição vai testar a fogo realmente o seu propósito, né, pessoal? Então, continuando aqui, ó. Verso 17 em diante. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo. De novo, ó, não está usando óleo, tá bom? Impôs, né? Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus em Damasco, demonstrando que Jesus é o Senhor. Amém? Então, olha só o que acontece. Na hora, Ananias vai até lá, e Ananias fala para Saulo: olha, Saulo, o Senhor me mandou aqui para que você recebesse do Espírito Santo. Lembra, o Espírito já habitava. Então ele impõe as mãos sobre Saulo e ora ali. Saulo provavelmente recebe ali do Espírito Santo e na sequência ele decide ser batizado. Quando a gente lê aqui, parece que foi automático, ó, pôs a mão, já mergulhou na água ali, né? Eu não sei como é que foi exatamente, se foi ali ele levantou, foi lá fora, como é que foi, mas o ponto é, Saulo rapidamente, ele recebeu do Espírito Santo e ele já começa ali, ele é batizado, né? Ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado, e ele sai de lá, ele vai para a sinagoga e ele já começa a pregar de Jesus Cristo. Percebe que é algo assim, o Espírito entrou nele, né? Na verdade, né, fez morada nele ali. Às vezes as pessoas entendem, entrou, incorporou, não. Fez morada, inspirou Saulo ali, e Saulo não precisou ali, peraí, deixa eu fazer um curso agora aqui de que é Jesus, como que funciona, né? Deixa eu entender. Não. Né? Com o conhecimento que ele tinha né, do Antigo Testamento, de tudo que ele aprendeu do judaísmo, ele entendeu que aqueles que eram profetizados ali pelo profeta Isaías, né, pelo profeta Joel, e assim vai, ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias e era isso que ele tinha que fazer. E ele já sai de lá e começa a pregar. Ele começa a falar aquilo que ele está cheio. Ele tá inspirado pelo Espírito Santo, ele está cheio disso. E entrou na vida de Saulo uma verdade. A verdade é que tudo aquilo que ele viveu até aquele momento não era exatamente correto, né? Ele estava enxergando uma verdade que estava diante dos olhos dele, mas como escamas caíram. É igual quando alguém se converte de verdade, pessoal. Às vezes nós viemos talvez né, do espiritismo, né? Tínhamos algumas doutrinas erradas do catolicismo, com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas às vezes nós tínhamos adorações a santos, adorações a imagens, né? E de repente nós entendemos que somente Cristo, ele é o intermediador, ele é o Messias, então eu não preciso mais fazer uma oração a Maria, a Paulo, a Pedro ou a qualquer outro, porque o Jesus ele é o intermediador, é o único intermediador. Então, escamas acabam caindo dos nossos olhos. Era o que Paulo estava acontecendo aqui com ele, né? E ele começa então a pregar, né, dentro da sinagoga. E aí as pessoas começam a falar, poxa, mas não era esse, né, que veio perseguir os judeus, ou, perdão, não é esse que veio perseguir os cristãos, né, não era ele
né? E começou ali, eles ficaram confusos, né? No que acreditar. Mas Paulo, ele ia pregando ali, né? Agora, olha o que diz aqui, pessoal. Decorridos, né? Deixa eu fechar aqui rapidamente para você ver a imagem, né? Mas, ó, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Percebe que o judeu queria matar geral, né? Era engraçado, queriam matar os apóstolos, agora está querendo matar Saulo, né? Se tinha alguma narrativa que não era de acordo com eles, não tinha conversa, os caras eles queriam matar. Simples assim. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Verso 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Né? Então aqui eu pus só uma imagem aqui do lado, né, ilustrativa, né? Saulo dentro de um cesto e os discípulos aqui em cima, né, de repente descendo ele para salvá-lo, né? Mas o que me chama a atenção é aqui, ó, verso 25, mas os seus discípulos. Percebam, gente, que Paulo, ele já formou discípulo, ele já converteu pessoas ao cristianismo. Ele pregando, ele já fez a diferença no que ele tinha que fazer. Realmente, Saulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Aquele encontro que ele teve com Jesus, naquela ponte, naquele lugar, naquele caminho, por assim dizer, né? Foi o que mudou a vida dele, ao ponto dele falar, não, peraí, tá tudo errado. Ele recebeu do milagre ali, da cura da visão, ele vai pregar, né? E, obviamente, ele começa a incomodar, né? Enquanto Saulo, de novo, estava ali, pronto para prender os discípulos, levá-los como cativos, né? Como presos né, por heresia, o que fosse, enquanto ele pregava o que as pessoas queriam ouvir, estava tudo bem. No momento que ele começa a pregar a verdade, começa a falar o que realmente muda a vida das pessoas, então ele passa a ser perseguido, né? Perseguido ao ponto deles quererem matá-lo, né? Então, é mais ou menos essa maneira, vocês estão vendo que é um padrão, né, pessoal? Quando os apóstolos lá começaram a pregar de Jesus, né? Eles começaram também a ser perseguidos, queriam matá-lo, né? Enquanto eles eram apenas pescadores, estava tudo bem. Pode tudo bem, tá tranquilo, mas quando eles começaram a pregar algo totalmente diferente, quando começaram a falar a verdade para as pessoas, então eles acabaram a ser perseguidos. E é o que está acontecendo aqui neste momento com Saulo também, né? Então, Atos 9, do 26 ao 30. Quando chegou a Jerusalém, porque ele sai de Damasco, né? Deixa eu botar meu rostinho de novo aqui. Amém? Só para vocês terem uma visualização minha aqui. Então, o que acontece? Quando Saulo é descido ali pelas cordas, né? E vai ali sai de Damasco, ele vai para Jerusalém. Jerusalém é o quê, pessoal? É o headquarter ali, é o quartel-general. Jerusalém é onde estão quem? Os 12. Os apóstolos estão em Jerusalém. Então, para onde ele vai? Para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Afinal, ele tinha um histórico ruim, né? Ele tinha um background ruim, ele era um perseguidor. Agora, verso 27. Então, Barnabé. Lembram de Barnabé? Lembram? Barnabé era aquele que apareceu no episódio de Ananias e Safira, no final de Atos, no capítulo 4. Lembram? Barnabé chamava-se José o Levita, foi chamado de Barnabé pelos apóstolos, porque ele vendeu ali um terreno e ele entregou todo o dinheiro ali, tudo que eles tinham ali, aos pés dos apóstolos, né? E aqui é esse mesmo Barnabé que está aparecendo de novo. Olha só. Então Barnabé o levou aonde? Aos apóstolos. E lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor.
falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, Barnabé, ele é aquele, pessoal, que dá o voto de confiança a Saulo. Enquanto os discípulos ali não vamos levar a Saulo. Deixa eu cortar aqui a imagem para você poder me ver. Então, enquanto os discípulos falavam, não, Saulo é matador. Se a gente levar Saulo para os apóstolos, Saulo vai matar ele, Saulo vai prendê-los, Saulo vai fazer alguma coisa ruim. E estava todo mundo ali nesse reboliço, né? E não, Saulo não. Mas Barnabé falou, pessoal, peraí, este homem aqui, ele é de Deus, ele teve um encontro, ele está convertido, ele estava lá em Damasco pregando. Então ele começa a dividir ali com os discípulos aquilo que Paulo havia comentado, e com certeza Deus havia tocado no coração de Barnabé para testemunhar como verdade. E Barnabé, então, pega na mão de Saulo, por assim dizer, fala assim, vamos lá falar com os apóstolos. E quando ele chega ali, os apóstolos veem realmente que Saulo, ele havia se convertido, que o próprio Deus, que o próprio Cristo, na verdade, né? Deus, de certa maneira, também, amém? Porque Jesus é Deus. Então, o próprio Jesus havia chamado Saulo, escolhido Saulo, para que ele passasse a testemunhar do nome de Cristo, do seu nome, para as pessoas. E é o que Saulo começa a fazer ali, então, pessoal. Então, Saulo começa a pregar e fala que ele começa a debater com as pessoas de fala grega. Quer dizer, porque Paulo falava... Eu estou falando Paulo, ainda não é Paulo, ele é Saulo ainda, tá bom? Mas Saulo, ele tinha o grego fluente, né? Ele falava fluentemente o grego, e o grego, ele era a língua dos sábios, né? Então as pessoas davam uma atenção a quem falava esse idioma fluentemente, né? Nós vamos ver isso nos próximos capítulos aí de Atos, conforme vamos estudando a vida de Saulo, né? Mas mesmo assim, as pessoas queriam matá-lo. E aí os apóstolos entenderam, peraí, temos que tirar ele daqui. E aí eles pegam Saulo, mandam ele de volta para Tarso, para sair de lá, porque senão de fato ele seria morto, né? E Saulo então acaba voltando, né, para Tarso aí. Agora, continuando aqui, ó. Atos 9, do 31 ao 43. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado, faziam 8 anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Gente, todos os que viviam em Lida e Sarona. Então, imagina quantas pessoas já estavam nessa igreja. Na nossa última contagem, que eu devo ter feito lá em Atos 4, mais ou menos, Atos 5 talvez, nós já estávamos em mais de 8 mil naquela época. Agora já estamos em Atos 9, né? Saulo aqui, ele já apareceu. Então, aqui já deve ter, sei lá, gente, umas 15 mil pessoas convertidas. Tem muita gente já convertida. A igreja está crescendo como nunca antes. Só um detalhe, pessoal, vou cortar aqui antes de ler. Vocês viram que Saulo, vou voltar um pouquinho de Saulo. Saulo, ele foi enviado para Tarso pelos discípulos ali, né? Pelos apóstolos, perdão. E Saulo, ele vai sair de cena, pessoal. E vai passar pelo menos ali uns 2, 3 anos até ele voltar de novo. Mas nós vamos entender o que vai acontecer nesse período, tá bom? Então agora o foco, estamos voltando aqui para os apóstolos, né? Estamos falando de Pedro de volta. Então, Pedro aqui, pessoal, ele cura esse Enéas, né? E fala que todos ali em Lida e em Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram
lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. E aqui vai terminar esse capítulo. Agora, vamos falar algumas coisas aqui. Deixa eu voltar aqui, eu cortei, mas deixa eu voltar aqui na tela. Ó, aqui fala dessa mulher chamada Dorcas, Tabita, na verdade, Dorcas em grego, Tabita, né, o nome dela talvez em hebraico, né, que ela ficou doente e ela morreu. E o que acontece? Pedro vai, ele é chamado, Pedro estava ali, né, em Lida, que era perto de Jope, onde essa moça morreu, né, e ele vai até lá e ele ora por ela e ela ressuscita. Aqui, pessoal, é a primeira pessoa que ressuscitou por intermédio ali, né, dos discípulos ali, no caso de Pedro aqui, depois que Cristo ressuscitou. Então a gente vê que os milagres, eles continuavam acontecendo e a igreja continuava prosperando. Onde quer que eles viam, as coisas aconteciam. Agora nós vemos que Pedro já não está mais em Jerusalém. Ele sai de lá, ele vai pregar ali o evangelho. Tá certo, pessoal? E aqui nós vamos terminar o capítulo. E vamos chegar então aqui no nosso fechamento, né, nossos comentários, nossa conclusão. Então, como que a gente fecha aqui, pessoal, esse capítulo aqui? Então, nós estamos vendo, e essa reflexão eu quero que você guarde para você. O seguinte, nós entendemos aqui que Saulo, na verdade, Saulo, ele era alguém que era o excluído, entre aspas, dos cristãos. Era alguém que, aos olhos de Deus, de repente, poderia ser o maior negligenciador da palavra possível. Era alguém que deturpava os ensinos, né, do Antigo Testamento ali, daquilo que havia acontecido na história judaica, e ele usava aquilo de uma maneira totalmente, né, perseguitiva, né, contra as pessoas, ele usava aquilo de uma maneira punitiva. Mas o ponto é, por que ele fazia isso? Simples, porque ele foi ensinado a ser assim. Ele viveu dessa maneira, ele acreditava que aquilo era para ser dessa forma. Então, às vezes, nós nos precipitamos em julgar as pessoas. Às vezes a gente olha para uma pessoa que ela é espírita ou que ela é de qualquer religião que não seja um cristão, e as pessoas julgam e falam: ah, tá vendo? Ela colhe isso porque ela é assim. Ela anda dessa maneira porque ela segue esse tipo de Deus, porque ela faz esses rituais, né? Ou às vezes nós julgamos nem na questão religiosa, nós pegamos uma pessoa que ela é agressiva, que ela é nervosa, ela é assim ou ela é assado, e nós julgamos essas pessoas condenando ao mesmo tempo, né? Mas às vezes nós não entendemos qual que é o background dela, de onde ela veio, por que ela age dessa maneira, por que ela acredita nisso, né? Nós às vezes agimos de maneira acusatória e punitiva, e nós não agimos de forma benevolente, misericordiosa e perdoamos as pessoas. Isso é uma coisa complexa. Então, Saulo, ele era alguém que para o mundo cristão não serviria para nada, mas para Deus ele era um apóstolo. Mas para Deus ele era alguém que Deus queria, que Deus sabia do potencial que ele tinha. Então, agora, essa pessoa é convertida ali. E ela é muda, e você vê que rapidamente ela recebe o Espírito Santo, Saulo recebe o Espírito Santo, Saulo é batizado e já começa a pregar o evangelho, de tal maneira a fazer discípulos em tão pouco tempo, né? E depois ele, por conta da perseguição, né? Não é que Saulo estava fugindo da batalha, né? Mas ele estava sendo perseguido, ele ia morrer. Então, às vezes, você precisa ser prudente. Então, Saulo foi prudente, os apóstolos tiram ele de cena, né? Para depois ele voltar num outro contexto, né? Então, novamente, Saulo o perseguidor, né? Fico pensando, né? Será que se o maior traficante, né, da cidade que você mora, ele se convertesse para Cristo,
quantas almas ele não conseguiria levar ao Senhor? Né? Às vezes nós não damos valor às pessoas, achamos que elas não são merecedoras, mas será que você e eu, nós éramos merecedores desse cristianismo que nós recebemos? Olha, louvado é o nome do Senhor porque alguém pregou o evangelho para você. Amém? Você agradeça a pessoa que pregou o evangelho para você, porque Deus a tocou, porque Deus viu em você valor e Deus usou aquela pessoa para pregar o evangelho para você, para que hoje você fizesse a diferença, não só na igreja, mas na vida de outras pessoas. Amém? Amém, pessoal? Então, aqui nós estamos encerrando esse momento aqui, entendendo da conversão de Saulo, tá bom? Nós temos muito ainda a estudar, mas eu agradeço você por estar comigo, por estar estudando conosco aqui, amém? Creio que Deus ainda vai expandir muito mais os seus conhecimentos, tá bom, pessoal? Vamos fazer a oração final e encerrarmos o vídeo de hoje, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento. Eu agradeço por cada aluno, cada pessoa que tem assistido essas aulas, cada um que tem acompanhado o livro de Atos, e eu creio, Deus, que grandes coisas vêm, Pai. Que nós possamos ser, ó Pai, pessoas com um coração aberto para receber da sua palavra e levar este evangelho a todos aqueles que necessitam, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por este momento, Pai. Amém. Amém, pessoal. Mais uma vez eu peço encarecidamente, curta esse vídeo, encaminhe para as pessoas, divulgue, né? De repente você tem um irmão seu aí na igreja que tem dificuldade de leitura de Bíblia, né? E ele fala assim, puxa, eu não consigo ler. Encaminhe esse estudo para ele, amém? Vocês veem que é um estudo bem simples, né? Não tem nada muito tecnológico aqui no que eu estou fazendo, é mais uma imagem aqui, um PowerPoint, né? Alguma coisa para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o livro de Atos. Então, eu tenho certeza, né, que às vezes você está aqui me ouvindo, mas você está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Às vezes está na academia, às vezes está no carro, às vezes está lavando uma louça, fazendo alguma coisa, olhando as crianças, né? E você consegue estar recebendo um conteúdo de qualidade, né? Em modo de vídeo e áudio aqui, e aprendendo a palavra de Deus. Encaminhe para outras pessoas. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.